Voltando, retornando, como é importante o café, né? Porque acabamos debatendo vários assuntos sobre sustentabilidade. Eu gostei bastante desse intervalo. Voltando, então, para os nossos produtos sustentáveis. A gente parou no mobiliário, né? Que a gente não chegou a falar sobre o mobiliário. Chegou? Não, né? Não, mas não entrar nas regras, né? Então, as regras de mobiliário. O que a gente poderia exigir de critérios? Uhum. E a gente exigiu, eu acho que é 17 de ergonomia, NR17, e eu lembro disso porque a gente exigiu também a ISO 14001 ou 14001 Perfeito. sobre sustentabilidade. Bem legal. Enfim, a gente exigiu isso e tudo mais, e teve várias impugnações, umas 2 ou 3, e esse é um problema, né, recorrente de qualquer regra no que diz respeito. Mas fato de ter impugnação não quer dizer que eles tenham razão, né? Não, sim. mas assim, o gestor muitas vezes pensa ao exigir determinado critério sustentável. Ele tem medo da impugnação, né? Vou deixar de Sim, eu entendo. Mas a gente não pode ter medo da mudança, gente. Vai ter impugnação. Se a gente Sim. Legal. Não, bem legal. Sim. A gente tem base legal hoje para Sim, tem. E qual seria, por exemplo, qual área? A gente falou que sustentabilidade são várias dimensões. Ergonomia seria o quê? Em qual área? assim, O benefício. daquelas 3 dimensões. Agora os autores já falam em 5 ou 7, Sim. cultural, espacial também, mas pegando a clássica tríade ali da ambiental, a social e a econômica, eu acho que a ISO 14001, ela tanto é ambiental como econômica também, no sentido de que além de comprovar a durabilidade, é engraçado que a palavra sustentabilidade em francês é durabilité, e em várias outras línguas a palavra sustentabilidade é durabilidade, no sentido de que determinado produto dure no tempo. E aqui na LESC existe uma preocupação, até um começo de preocupação com isso. Assim, Legal. até muito importante, e parabenizo publicamente tanto a LESC Sustentável, do LAD, que trouxe essa palestra para a gente, porque é um caminho muito inicial ainda, é uma ideia embrionária da gente colocar, mas desde o ano passado a gente está tentando discutir, desde a nova lei, esses critérios ambientais do nosso planejamento. Então, eu acredito que a Alesc busca, além dessa dimensão ambiental, essa dimensão econômica da sustentabilidade. Para que a gente compre menos, né? Perfeito. Para que os produtos durem mais. Exato. Sim. Perfeito. O ano passado também, sobre TI, desses computadores, esse aqui não é o novo, mas a gente também pediu um selo verde desses computadores. Que legal. Importante, foi discutido junto com a DTI. Então, algumas coisinhas que a gente está vendo, umas ideias que a gente está rolando aí que você trouxe, e outras ideias que a gente ainda tentamos já colocar. Sim. E eu acho até legal, quando a gente falou ontem de PLS, né, de plano de logística sustentável. É muito legal quando a gente faz, porque, por exemplo, você já tem vários critérios aplicados de sustentabilidade. E quando você faz o PLS, você consegue colocar isso num plano e saber, nossa, o órgão já cumpre todos esses critérios sustentáveis, todas essas licitações aqui tem. Isso te motiva a colocar mais critérios, a planejar mais, e vira também um marketing para o órgão, né, para incentivar outros órgãos, enfim, induzir a sociedade administrativa a copiar vocês, né? A ter como exemplo, como o Poder Judiciário é um exemplo de compra, também em compras sustentáveis, né? Até isso tem que ser analisado.
Muito legal saber que o órgão já tem esse cuidado em várias coisas. Tentei lembrar, falando ali, fui lembrando também, a gente não contrata combustíveis, a gente contrata gestão de frota. Mas a gente Exige. o CNPF de atividade de proteção de saúde Perfeito. da empresa. Legal. Eu estava falando com a Anel antes do intervalo, a gente está planejando, existe uma grande licitação que a gente vai fazer esse ano ainda, que é a licitação de sessão de mão de obra aqui na casa. Aham. E a nossa sessão de mão de obra envolve também fornecimento de produtos. Uhum. A gente tentou fazer, a gente tem que ser mais eficiente dessa forma. Uhum. A gente sentar junto com a Alessia Sustentável e tentar criar esses critérios para a empresa, né, para a empresa tomadora ali. Vou até adiantar. Sabe uma coisa que eu senti falta aqui até de prestação de serviço, né? Então, exigir às vezes dessa empresa, não tem no regulamento, mas poderia ter alguma coisa relacionado a questão de mulheres vítimas de violência doméstica, ou exigir que a empresa tenha, né? Porque isso depende de regulamento. Sem regulamento não dá para aplicar. Seria legal, já que vocês vão. Mas o regulamento não exige. Mas o edital não pode, na verdade está errado, porque o edital não pode exigir, pela nova lei, né? Sim. Tá como critério de desempate, entendi. As políticas públicas dentro que veio lá da União Europeia, 1433 abraçou isso de vez, né? Uhum. Tanto as políticas públicas econômicas, Uhum. empresas de pequeno porte, microempresas e tudo mais, quanto as políticas públicas sociais, Aham. né? A gente tem hoje Que legal. a mulher vítima de violência doméstica, para a contratação de mão de obra também existe a possibilidade de prever cota para ex-apenados, Sim. socializados. Aham. Egressos do sistema prisional. Essas três dimensões bem claras, né? Aham. Tanto a econômica quanto a social quanto a Sim. Eu vi que o Maranhão, E, claro, é um sopesamento, né? Isso é só uma possibilidade, o gestor ali vai fazer o sopesamento. foi o primeiro estado, eu vi uma notícia, acho que no começo dessa semana, foi o primeiro estado do Brasil a criar cota para mulheres vítimas de Que legal. doméstica Sim. dentro da lei de licitações. Uhum. Como eu disse, é um caminho. É um caminho. Não, sim. E tem coisas que vai ser... exato. É muito difícil. E até esse caminho que está sendo optado já vai ser difícil, né? Não porque não depende até da boa vontade de tu colocar as coisas no regulamento. Depende da boa vontade também do gestor de querer usar, querer aplicar ou entender aquele regulamento para poder aplicar. É muito difícil. Quando eu entendo. É interessante, a sustentabilidade é talvez uma dessas nuances da nova lei, que é engraçado que a nova lei de licitações, a antiga lei de licitações, Aham. não mais se preocupa só com a melhor contratação, né, com o produto mais eficiente, mas sim todo o impacto como o Estado como grande comprador, todo esse impacto reflexo. Exato. Como indutor, né? Como indutor exato de boas práticas, Sim. de políticas públicas nesse sentido. E quando tu começa a olhar a lei dessa forma, falando um pouco de quem está desse lado do balcão, né? Aham. A gente precisa contratar essa cadeira rápida, boa, barata. Exato. E ao Exato. mesmo tempo demonstrar que a gente está preocupado com o meio ambiente. É difícil. E o que a gente fala que também é difícil, tá? Na verdade, a lei ela quer mudar a cultura. Mas a cultura do planejamento, que não é uma cultura normal, mas planejamento evita esses problemas, né? E, por exemplo, quando tu sabe que tu está comprando uma cadeira, essa cadeira eu já sei que ela vai dar problema nessa peça, dura só 3 anos, 4 anos, não tem reposição. Quando tu prevê isso, tu já está planejando. Entendeu? Ou tu vai trocar de equipamento, ou tu já sabe que daqui 3 anos tu já tem que colocar no teu plano anual de contratação uma cadeira nova, alguma coisa do tipo. Então, o planejamento acho que é a chave para isso. Por isso que não tem como tu falar de mudança de comportamento em relação a compras sustentáveis sem falar de planejamento, de governança. Macro, exato. E mudar comportamentos, né? E até para poder revisar o que o órgão não conseguiu. E não como um problema o órgão não conseguir. É só para entender. Ele não conseguiu porque ele não entendeu, ele não conseguiu porque estava confuso, porque não tinha fornecedor. Daí, com base nisso, tu vai sanando ao longo de anos, né? Eu acho que daqui 5, 10 anos que a gente vai estar colhendo frutos muito bons. Agora, a gente é frutos de... A gente está tentando, né? Tentativa, erro e acerto. A lei meio que jogou assim, o planejamento operacional das licitações. Se vira. Planejamento tático, estratégico, operacional. Então, ETP, PR, análise de risco. Então, esse é o planejamento operacional dessas licitações. Mas eu acho que alguns órgãos eles precisam
Sim. Falar, olha, onde eu quero chegar? Eu quero compras mais rápidas, Perfeito. mais sustentáveis, e daí sim você, com essa base, com a estratégia, trazer Perfeito. o nacional, né? Bem isso. Um dos indicadores que a gente fez no plano de contratação anual para avaliar é quais critérios de sustentabilidade que a gente conseguiu atingir. Né? Mas isso me parece que tem que vir de cima para baixo. Tem, perfeito. Se sinta confortável em tirar Seguro, né? Não ter o medo, como ele falou ali, do medo de, vou colocar na especificação do objeto e vai sobrar para mim, vou responder um processo, uma sanção. Então, com certeza, é bem isso, para dar segurança e até, às vezes, um parecer jurídico que também dê segurança para aquele gestor incentivar essas questões, ao jurídico cumprir esse papel, né? Eu acho bem importante. Em relação ao mobiliário, então, como a gente acabou de falar, a ergonomia do mobiliário é algo muito importante, porque ela reflete o quê? Segurança, saúde e bem-estar do usuário. Isso é sustentabilidade. Lembrando, como a gente falou ontem, sustentabilidade não está só ligada à questão ambiental, mas à manutenção da vida no tempo. Né? Não é só meio ambiente, é a manutenção do ser humano. A preocupação, o foco é o ser humano. Então, se a gente quer o bem-estar do ser humano, e até a gente lembra do artigo da Constituição que falava que um dos bens supremos do objetivo da democracia é o bem-estar do ser humano, então está aí, ó. Um mobiliário ergonômico, ele traz esse bem-estar, ele traz saúde e segurança do usuário, traz eficiência, porque ele trabalhando também de forma correta, né, com a postura correta, ele vai também ter menos dores, não vai ter daqui a pouco um problema na lombar, na coluna. Isso também traz eficiência de trabalho. Então, muitas vezes, aquela cadeira, sim, ela é mais cara, mas ela vai gerar um fruto maior, tá? Um desempenho maior. Não é só uma cadeira. É diferente de tu analisar a cadeira só pela questão estética. Claro que tem toda a padronização, tu tem que analisar isso, mas tu tem que sopesar, né? A estética nem sempre tem que ser uma estética, como a gente falou, uma estética temporal, né? Que dure no tempo, enfim. Respeitar as normas da BNT, como vocês falaram, que já foi buscado, a questão da conferência das normas da BNT, a questão da reciclabilidade desse material, né, desse mobiliário, que a gente estava falando também das mesas, cadeiras, enfim. Madeiras e seus derivados. Quando for madeira e seu derivado, também exigia a origem da madeira, né, os documentos relacionados à origem da madeira. E aqui, outra coisa, o mobiliário deve atender os requisitos da norma regulamentadora do Ministério do NR17, do Ministério do Trabalho e de Emprego. E sua comprovação será através de laudo de ergonomia, que comprova que realmente aquela cadeira é ergonômica, que ela cumpre, de fato, as normas. Tá? Quando essa atividade for potencialmente poluidora, exigir o cadastro técnico federal e se preocupar com a questão do reuso. Tá? Deixa eu ver se até foi agora que agora eu coloquei. O reuso, que a gente estava falando. Tá? Quando o órgão não utilizar mais, se tem utilidade, o que eu vou fazer? Se não tem, se é um bem servível, vocês vão ver a forma de reciclagem daquele produto. Tá? Se é um bem que ainda é servível, não está cumprindo ainda a função de desempenho dele, o órgão optou por uma nova cadeira pela questão ergonômica, enfim, mas aquele objeto ainda é servível. Talvez um outro órgão, um outro setor que não tenha condições de ter uma cadeira com ergonomia adequada, aquela cadeira vai ser útil para ele. Então, vocês podem pensar nisso. E o artigo da lei 14.103 traz um artigo bem legal sobre isso, sobre a questão de doação, tá? De alienação de bens, tá? Inservíveis. O que ele fala? Alienação de bens da administração pública, subordinado à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação, na modalidade de leilão. Acho que isso aplica até para a questão dos computadores. Tá? Dispensada a realização de leilão. Quando que pode ser dispensado? Quando for doação, permuta ou venda. Doação permitida exclusivamente para fins e usos de interesse social. Então, se tu doar para um órgão enfim, uma ONG, sem fins lucrativos, é possível. Então, o órgão pode fazer isso, às vezes doar computadores que são servíveis, mas não estão cumprindo aquele papel de desempenho, enfim, para uma ONG. Seria uma oportunidade de fazer ali um bem social, enfim, e estaria dentro da legislação. Tá?
Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Então, é possível tu fazer a permuta de um órgão para outro, tá? Pode até... Eu sugiro, eu acho muito legal, fazer um site cadastrando onde cada bem daquele setor que não está sendo servido, vocês podem cadastrar aquele bem. E se isso fosse uma cultura, seria muito interessante, porque ia reduzir as compras aí, meu Deus. E o órgão que implementasse esse sistema e que induzisse uma cultura desse reuso, seria também, ia se destacar, ia ter um papel fundamental na sociedade. E a gente já vê isso muito, muito, muito na iniciativa privada. Hoje tem muito compra de roupa, né? Através de brechó. Antigamente, o brechó era... Hoje, não, muito... Esse mercado da reutilização, do reuso, é muito grande. A gente vê marcas grandes, por exemplo, Schutz, eles já têm um canal que tu vende a tua peça usada para eles, sei lá, ou faz troca, ganha crédito, e daí eles vendem para outras pessoas, não sei como, doam, enfim... o reuso, essa compra cíclica, né, que não para em ti, você vai dar para outro, enfim. Eu acho bem interessante se a administração pública trazer isso para a realidade dela, das compras, vai ser mais indutor ainda de novas práticas, né? Porque o ser humano ele sempre quer comprar um novo, trocar. E quando às vezes tu pode, o órgão aqui se tem condições de comprar, beleza. Mas às vezes o outro órgão ele não tem condições, ele tem problemas, como a gente estava falando, de saneamento. Então, se ele conseguir uma doação, uma permuta, para ele vai ser muito interessante, porque ele vai poder investir em coisas básicas, em necessidades básicas, e deixar, às vezes, aquela cadeira, pode usar a cadeira de outro órgão, enfim. E a permuta também. Às vezes, está sobrando aqui, como a gente falou ontem, grampeador. Vou disponibilizar lá, tem 10 grampeadores sobrando. Vou disponibilizar esses 10 grampeadores e vou pegar daquele outro órgão, sei lá, canetas, que está sobrando, que ele comprou demais, sobrou, vai secar a caneta. E por que não fazer essa troca? Isso é só um exemplo básico, mas isso pode ser em relação a tudo, né? E como que pode se dar esse canal? Porque eu acho que o mais difícil, às vezes, é o canal de comunicação, né? Vou ter que ir lá no setor, conversar com ele para ver o que ele tem, enfim. Agora, se a partir do momento que tu cria um site que faz esse papel, tu só tira a foto ali do que está disponível, quando que foi comprado, a quantidade, e disponibiliza. Se cada órgão fizer isso, daí antes de vocês comprarem, vocês só vão lá antes ver o que tem disponível. Se adequa à minha necessidade, se adequa, então eu não vou precisar comprar. É uma boa ferramenta, bem legal, tá? Não sabia. Legal. Uhum. Que legal. Mas como é que é feito internamente isso? E ver o que tem lá disponível. Não é prático, né? Não é... Sim. Sim. Não. Sim. E aposto que deve ter muito que fica lá, estraga e é jogado fora. Ótimo. Exato, libera espaço. Uhum. Perfeito. Uhum. 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 Pensa, sim. Daí foi doação. Mas é muito legal isso, porque se um órgão ajudar o outro, só que daí isso tu tem que ter, às vezes, o QI, né, o contato político ali, que indique para tu conseguir. Isso é errado, porque não deveria ser dessa forma, porque, às vezes, determinadas prefeituras que não têm isso vão ali não vão ser ajudadas. Nossa. Montar e deixar melhor. Sim.
sim. Mas é bem legal isso. E muitas vezes até computador, essas coisas, tem coisas que se não é utilizado, com o tempo estraga, né? Até máquina de impressão, coisa assim, se tu não utiliza, ela vai estragando. Então, às vezes, tem que ser rápido. Não pode assim, ficar um ano parado já estragou. Não. Sim, porque a realidade de órgãos é bem pior, né? Sim. É outro nível, com certeza, com certeza. Mas vocês são exemplos. Se vocês fizerem, por exemplo, um canal desse, vocês podem ajudar, em vez de prefeituras de baixa renda, né, que não têm condições econômicas para muitas coisas. Sim. Entrem depois no site do Gov. Vocês colocaram, acho que Gov, Reuso, União Federal, alguma coisa, vocês vão ver o site. É bem legal. Eles disponibilizam as fotos, o equipamento, quantidades. É bem interessante para copiar, assim, né, ter como ideia. Produtos específicos. É o que até tu falou ali, da norma da BNT, armários, gaveteiros. Cada equipamento, cada produto vai ter uma norma para ser cumprida, tá? Então, vocês, quando forem fazer a compra, vão ter que analisar qual norma que aquele produto deve cumprir, tá? Aqui, ó, mobiliário que possua pintura em componente metálico. Observar critério tal. Então, não basta analisar só a madeira, mas também se tem uma pintura metálica, alguma coisa assim. Ou espuma flexível. Também tem que respeitar uma norma. Produtos eletrônicos, aqui eu trouxe que é possível exigir especificação técnica, como especificação técnica, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a ENSE, de classes de maior eficiência. Já tem sido aplicado isso? Já? Perfeito. Qual classe que vocês... Legal. Sim. E não tem impugnação, nada nesse sentido. Perfeito. Não, legal, só para saber na prática como funciona. E exigir, quando necessário, o cadastro de técnico federal. Tá? Lâmpadas, que a gente falou ontem também, que vocês já devem fazer, né? Exigir os modelos de alta eficiência energética, com classificação A, da ENSE. É ENSE que fala? Mas é ENSE o nome, né? É porque eu só leio, daí às vezes tu não sabe como fala o termo técnico. A LED é a melhor de todas, né? A de tecnologia. Tá. Perfeito. Perfeito. Sim. Sim. E não tem impugnação nenhuma, conseguem passar perfeito, ótimo. Não, se tiver, vocês têm, como a gente viu, vocês têm fundamento muitos. Em relação à sustentabilidade, à questão energética, durabilidade, a impacto ambiental, isso é muito fácil de vocês responderem. Então, para vocês é uma realidade, mas talvez para um órgão do município ele vai pensar, não vou colocar a especificação de uma lâmpada com um selo tal, porque senão o fornecedor vai impugnar, não vou saber responder, e como é que vai ser? Não é a realidade de vocês, mas é a realidade ainda de muitos órgãos, né, que não fazem essa observação. Sugestão à lâmpada LED, que ela ilumina mais, consome menos, não tem mercúrio, como as fluorescentes, e não emite calor nem raio ultravioleta. Exigir sempre o CTF do fabricante. E o descarte também, como a gente falou ontem, o descarte ele exige logística reversa, tá? E daí a comprovação dessa logística reversa. Até aqui eu não coloquei, mas a lâmpada, o ideal é vocês, não sei se vocês fazem, guardar, dependendo da lâmpada, né, se quebra ou se não quebra, mas guardar a caixinha para tu colocar, porque senão você vai ter que fazer ter uma caixa nova, uma forma para... Exato, porque tem que ser embalado direitinho para não ter... Então, ter esse cuidado. E vocês guardam a embalagem? Uhum. Mas olha só como é uma coisa básica, né? Às vezes você joga a embalagem fora, tudo bem para reciclar, mas vocês vão ter que ir atrás de outra embalagem. Exato. Planejamento de ter um local para guardar, por que a gente vai guardar? Justificar o motivo, né, da questão da sustentabilidade. Sim, sim, sim. Sim. Do que depois eu vou ter que comprar uma caixa quando for ter que descartar. Enfim. Outra questão, o ar-condicionado. Vocês estão fazendo a troca, né, do ar-condicionado. Um critério de sustentabilidade que pode ser exigido, deve ser exigido e está sendo bastante aplicado,
Em relação à classe de eficiência, tá? Na ENSE também, que tem que ser a classe A. E tem que ser cuidado muito. Eu não sei como é que vocês fizeram, mas como é que vocês vão inutilizar o ar-condicionado que vocês estão tirando? Vocês fizeram um ciclo de vida? Uma consideração do ciclo de vida. Porque o que deveria considerar quando é ar-condicionado? Você tem que considerar o quanto que você vai gastar na aquisição do ar-condicionado novo, qual a eficiência energética dele, quanto que ele vai consumir menos de energia para aquele órgão, e o impacto ambiental, enfim. Qual a manutenção que ele vai dar ao longo dos anos, comparado ao ar-condicionado que está sendo trocado, de prestação de serviço, manutenção, enfim, troca de filtro, enfim, tudo que vai ser gasto com manutenção. E o que vocês vão gastar no descarte desse produto, da vida útil dele, né, desse produto novo. Eu não sei quanto que seria desses, mas tem que ter uma ideia. Ou como que vai ser, pensar como vai ser esse descarte. Se o fornecedor vai pegar, se vocês vão vender, enfim, fazer o que essa questão. Não, calma, estou falando de qualquer ar-condicionado. Isso no geral. Porque quando você está trocando para um novo, tu está trocando para uma tecnologia nova, né? Que vai economizar energia, você não tem por que trocar. Então, tu está trocando para uma tecnologia nova. Mas essa tecnologia nova, um dia, vai ter um descarte. Então, só para tu avaliar, assim, para botar na ponta mais ou menos, ter uma noção dos teus gastos ao longo de vida daquele produto. E, no meio de tudo isso, você tem que ver também quanto que você vai gastar para tirar o ar-condicionado velho, adaptar a manutenção, porque vai ter que contratar também uma mão de obra para retirar os velhos, fazer toda a mudança, a manutenção, enfim, e todos esses custos, vocês têm que, eu acho que tem que ser feito, mas vocês têm que ter noção dos custos, né? Quando você monta um edital, você tem que ter noção. E vocês podem, muitas vezes, até contratar a empresa que vai fazer a colocação, já fazer a retirada do ar novo, já fazer essa modificação. E também cuidar com a destinação desses ares condicionados, os velhos, né? Como é que vai ser? Eles estão inservíveis, vai ser feita uma destinação. Eles estão servíveis ainda? Pode ser feita uma doação para outro setor, enfim, fazer todo esse planejamento em relação a esse... Isso tem que colocar, quando você planeja a compra no projeto, tem que colocar isso. Uhum. Sim. Uhum. Mas daí não dá para a gente, daí tu está pensando só na questão sustentável. Por isso que a gente fala em razoabilidade, sopesamento de princípios, porque tem o econômico também. Tem pessoas, por exemplo, que elas não têm condição de ter um ar-condicionado inverter, porque é muito caro. Né? Então, às vezes, quando a gente doa para elas, tu está sopesando, não é sustentável, porém, vai ser econômico e vai ajudar na saúde de vida daquela pessoa. Porque, como a gente falou ontem, é impossível no verão, em janeiro, tu ficar dormir sem ar-condicionado. Tu não dorme bem, tu não trabalha bem. Então, tu está pensando pelo lado social daí. Entende? A gente não vai conseguir aplicar 100% tudo sustentável. Então, nesse teu exemplo, a gente vai fazer um sopesamento e eu creio que o econômico para aquela pessoa que não tem condição e o social, porque aquilo vai trazer um bem-estar para ela, uma saúde para ela, no verão, no calor, que ela não teria. Então, nesse caso, eu entendo que tudo bem afastar a sustentabilidade. Entende? A mesma coisa para órgãos. Tem órgãos que não têm condições de trocar todo o sistema dele. Tem órgãos que não têm condições nem de ter ar-condicionado. Então, o ar-condicionado desse nível, que não é inverter e tal, não é tão sustentável, mas para a saúde daqueles servidores, para o desempenho deles no dia, trabalhando, em janeiro, que está calor de 40 graus, vai ser ótimo, vai cumprir o papel. Porque, economicamente, para eles vai ser acessível, e socialmente também, então vai ser sustentável, não vai ser ambientalmente sustentável, mas vai cumprir as outras funções da sustentabilidade, tá? Uhum. Então, também pode ser planejado isso. A venda, como a gente falou, ou a doação, montagem, enfim, de outras coisas. Sim. Sim.
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vender o de vocês? Ou vão... É? Mas é legal. O que der para doar para órgão que precise seria interessante, uma função social. Vender. É, sim, sim. Sim. Uhum. Tem peças que estão completamente, uma peça principal, ela está completamente, não tem como ser recondicionada, arrumada, mas ainda tem peças que podem ser vendidas, porque é um equipamento caro. Uhum. E são quantos, né? Quantos? Uma coisa, pensa, quantos equipamentos vão ser? Vários, né? Porque se vão trocar o sistema todo. Quanto que isso não vai gerar, às vezes? Uhum. Mas de peças e tal, vai ser? Uhum. Mas tem vários fancoils, Uhum. tem fancoils que podem ser utilizados, que ainda estão bons, ainda funcionam, Uhum. e outros podem ser vendidos. Sim. E tem o cobre, que é vários dutos de cobre que passam por tudo aí, que não tem como... Que daí aí entra... Sim, logística reversa. Como é que vai ser feita essa logística reversa para devolver esses produtos que são finitos, essas matérias-primas finitas? Ó, Leonardo. É legal, um leilão, perfeito. Sim. Sim, sim. De modo geral, a gente doa, mas a Leste doa pequenas coisas, né? Sim. É a primeira vez que a gente está, não sei se primeira vez, não, com certeza, mas nos últimos tempos, é a primeira vez que a gente está trocando algo de tamanho e valor econômico. Legal. Então a gente vai ter que fazer. E pode servir até como exemplo, é legal isso, né? Como... Daí a gente faz o check em todas as modalidades de licitação. Perfeito. Mas o desmonte já vai ser incluído da empresa que vai montar. Uhum. Ah, legal. E a retirada e a montagem. Desmonta, retira e... Mas tem vários... Depositar isso, porque o governo deles então vai sumir, né? Cobre um negócio que... Sim. Tipo, qualquer pedaço de fio ali, o pessoal leva. Sim. Roubam até no meio fio da rua. Legislado, né? A gente vai ter que ter um lugar para botar tudo isso para você pensar, porque para leiloar vai ter que ter em algum lugar, né? Fisicamente, para o pessoal ir lá avaliar, ver, Sim. vai ser uma burocracia interessante. Sustentável. Uma burocracia sustentável em prol do meio ambiente, do futuro da sociedade. Não, sim, imagino. Mas é bem legal para começar, né? Fazer uma coisa diferente. Que mais? Sobre... então, a vantagem. O ar-condicionado ele é responsável por cerca de 50% da energia elétrica do ambiente. Pensa? É muita coisa. Por isso que é tão importante fazer essa troca, né? Quando é possível, quando tem condições econômicas para fazer essa troca. Outra coisa... A questão, os modelos, tá? Para sistemas de ar-condicionado de ar tipo split, deve ser priorizada a aquisição de modelos de tecnologia inverter, tá correto? Para sistemas centrais, deve avaliar a possibilidade de utilização de equipamentos que utilizem bombas, fansóis ou compressores supridos por inversores de frequência. Qual que é o melhor? Fiquei pensando desses ali. O de vocês é qual? Mas o de vocês é qual que vocês estão adquirindo? Então, hoje a gente tem um sistema de ar central. Que é qual? Com a água, né? Ah, tá. Tem um sistema água. Não é nenhum desses. Mais ou menos. Tá. Tem bomba, fancoil, isso pode ser um sistema de ar central com água e splits. Uhum. Ele está substituindo tudo isso por FNREF. Uhum. Como se fossem grandes splits. Entendi. Daí é um sistema que como é mais moderno, a ideia ali É uma... mais ou menos uma estimativa de diminuir em 40% Nossa, que legal. Muito interessante. Sim. sistemas, pelo menos, né? Sim. E aí os sistemas de controle e tal, Sim. né? Monitoramento. Perfeito. E programar, por exemplo, assim, meia-noite
Sim. Daí isso não tem, economiza. Sim, perfeito, é ótimo isso. Muito legal. Produtos específicos eletrônicos, né? Eletrônicos não, muda. Aspirador e liquidificador são coisas que devem ser preocupadas com a questão do ruído, tá? A BNT fala sobre isso e o Inmetro também. E também tem que exigir CTF do fabricante. Refrigerador, freezer, frigobar, circulador de ar. Também recomenda a eficiência A na ENSE e o CTF dos fabricantes, tá? Bebedouro, possibilidade de troca por purificador, como a gente falou já e foi bem debatido, e exigir o selo de conformidade com a portaria do Inmetro. Veículos também gera bastante questões, tá? O tipo de combustível é algo a ser pensado quando você vai comprar um veículo. Dentro dessas possibilidades está o etanol, o gás natural, biodiesel, ou mesmo a eletricidade, vocês vão ter que avaliar, mas esses são os mais sustentáveis, né? A gente falou da eletricidade, tem que avaliar também a questão dos veículos, das peças, da durabilidade, do ciclo de vida, da manutenção, enfim, comparado ao veículo normal. Eu acredito que hoje ainda não vale tanto a pena, ainda está muito caro o preço, tudo, a durabilidade, mas eu creio que com o tempo já melhorou bastante e cada vez mais, né, a tecnologia vai se aperfeiçoando e no futuro vai valer muito a pena o carro elétrico, vai ser só carro elétrico. Mas agora tem que fazer essa avaliação, tá? A emissão de poluentes e consumo de combustível. Aqui eu destaco que saiu uma nova resolução. Na verdade, uma nova resolução não, ela foi reformada e trouxe novos patamares de emissão que está correndo desde janeiro de 2022. Eu descobri que o meu carro ele não cumpre, porque eu comprei em 2020, então ele já não cumpre as normas de poluição. Então, claro que não é obrigatório, você vai ter que fazer aquele sopesamento entre economia e sustentabilidade, mas, se possível, comprar carros a partir de 2000, fabricados após janeiro de 2022, que cumpram essa resolução do CONAMA, tá? Então, isso tem que ser avaliado. A questão da eficiência energética, que também é indicado a questão do veículos classificados como classe de eficiência A, da ENSE, tá? E também teve uma nova regulamentação, uma nova disponibilização de tabela de metro em relação a isso. Tem que ser sempre até da eficiência, eu acho que muda sempre, né? Tem todo ano a tabela não muda, porque sempre eles falam que tem que ser atualizada. A última, a vigente, como se mudasse a categoria, não sei. Tá. Mais atualizada, talvez. Entendi. Por isso que eles falam que tem que ser atualizada, não, porque pode ser, não adianta, às vezes tem o selo da ENSE, mas de eficiência A, mas é de 2020, de 2012. A eficiência de 2012 não é a eficiência de 2024. Tá. Então, cuidar sempre para ser atualizado, porque senão vocês vão estar também sendo enganados, que tem o selo, mas não é o selo vigente e atual. Então, cuidar com isso, tá? Atentar para os níveis de ruído também. E algo muito importante que é avaliar a questão do ciclo de vida do objeto no veículo. O que a gente avalia quando a gente compra um veículo? O valor de aquisição daquele veículo, tá? Quanto que eu vou gastar de seguro, quanto que eu vou gastar, tipo, uma média, né? Eu pago de multas, de trânsito, para quem utiliza aquele veículo, quanto que eu vou gastar de manutenção daquele veículo, de gasolina, combustível, quanto, por exemplo, qual a durabilidade daquele veículo. Tipo, eu preciso para quantos anos? Eu preciso dele para 3, depois eu talvez não precise mais. Como é que vai ser feito o repasse daquele veículo? Ou eu vou utilizar aquele veículo sempre, vai ser do órgão, mas quando ele for inservível, como é que vai ser feito tem que avaliar ali qual mais ou menos o valor da carcaça, e com base em todos esses fatores, vocês vão avaliar também a necessidade da compra de um veículo, porque talvez vocês possam mudar para prestação de serviço, a modalidade. Talvez vocês não necessitem comprar um veículo, talvez a minha necessidade é para 1, 2 anos, eu não sei se eu vou necessitar para mais que isso. E talvez o aluguel de um veículo saia muito mais barato, muito mais seguro, econômico, enfim, do que a compra. Então, muitas vezes, vocês têm que fazer essa reflexão, e essa reflexão é na fase de planejamento, tá?
Eu não fiz quiz porque não ia dar tempo, tá, gente? De passar tudo. Mas vamos para sustentabilidade na contratações de serviço, tá? Ações afirmativas de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva. Tá? A nova lei ela traz essa possibilidade, ela traz essa preocupação. Tá? Os benefícios disso, o que ela visa? Ela visa a sustentabilidade social, como a gente falou, dentro daquele pilar. O critério, o benefício é beneficiar determinadas pessoas socialmente discriminadas, implementando não somente o princípio da igualdade no seu viés implementador, como também garantindo a sustentabilidade social do processo, concretizando, assim, a legalidade no seu sentido amplo. Lembrando dos objetivos da Constituição Federal, que a gente, através da lei de licitações, através daquela compra nossa ali, a gente está cumprindo ali os objetivos constitucionais. E como a administração pública está extremamente vinculada ao interesse público e à administração pública, então o objetivo da administração pública, sim, é cumprir os objetivos constitucionais em relação à administração e ao Estado Democrático de Direito, enfim. Mulheres vítimas de violência, aquelas que estão lá na Lei da Maria da Penha, tá? Trata-se de ofertas de vagas, né, às mulheres vítimas de violência doméstica em condições de romper o ciclo de agressões e que vêm submetidas em razão da dependência, ou seja, aquelas mulheres que não têm emprego, não têm condições de trabalhar, nunca tiveram uma profissão, dependem do marido e sofrem violência doméstica do marido e continuam sofrendo porque elas têm medo de sair porque elas não vão conseguir se manter, porque elas não têm uma profissão, não têm educação, enfim. Quando a gente oferece essas vagas, a gente está ajudando essas pessoas e automaticamente, essas mulheres, né, a gente está induzindo aqueles maridos a também não continuarem fazendo aquelas práticas. Então, é uma mudança de cultura. É um serviço que é um trabalho, é uma mudança que vai demorar? Vai, mas se a gente não começar aos pouquinhos, isso nunca vai acontecer. E isso beneficia principalmente as mulheres mais velhas, que antigamente as mulheres elas não cuidavam muito com a questão profissional. Hoje a mulher já é mais empoderada, já busca profissão, independência financeira, né? Mas as mulheres muitas vezes mais velhas ou mais simples, humildes, elas não têm essas condições, essa nova forma de pensar, e então beneficia muito a classe humilde de mulheres, tá? E a nova lei de licitações, ela traz isso, tá? A possibilidade de o edital exigir isso, mas a lei exige que seja na forma de regulamento. Tá? Então, a lei é uma das matérias que a lei exige que tem que ter regulamento. Porque vai ter que ser determinado o percentual, tá? De mão de obra responsável pela execução de objetos, seja constituída por mulheres vítimas de violência. Então, o regulamento ele vai ter que determinar aquele percentual que vai poder ser utilizado para destinar vagas para essas mulheres. Tá lá no artigo 25, no parágrafo 9º. Pessoas com deficiência. A justificativa está lá na nossa Agenda 2030, tá? Naqueles 17 objetivos da ODS, que fala que a gente tem que priorizar o emprego das pessoas com deficiência, igualdade, enfim. A nova lei ela traz isso em 2 artigos, 63 e 92. E aqui é obrigatório, a lei não exige a regulamentação, não é uma opção. É obrigatório a inclusão de vaga de reserva de cargos para pessoas com deficiência e a previsão da quantidade do percentual está na lei 8.213. Então, o regulamento não vai poder determinar o percentual conforme ocorre com a mulher, né? Não é uma possibilidade, é uma obrigatoriedade, não é facultativo. E no artigo 93 dessa lei está lá os percentuais, lá, conforme a quantidade de empregos, de empregados que aquele fornecedor dá. Pode falar. Perfeito, ótimo. Inclusive, até colocando isso como fundamento, como justificativa no edital, tu está induzindo mais ainda. Tu está ensinando, às vezes, a outros órgãos a cumprirem também, tu está mudando a cultura, né? Então, tem as vagas ali na lei, direitinho. Agora, pessoas... não, aqui que era com deficiência. Agora, pessoas presas ou egressas do sistema prisional.
Está lá no artigo 5º do Decreto 9.450, que na contratação de serviços com valor anual acima de 330 mil, deve-se exigir a contratação de emprego de mão de obra formada por pessoas presas graças ao sistema prisional. Eu não lembro, mas eu acredito que esse artigo é obrigatório, tá? Mas a lei, a lei 14.133, ela não traz como obrigatório. Ela fala que é na forma de regulamento, tá? Ele fala que o edital pode exigir, ou seja, é uma possibilidade. Então, a lei por si só não exige isso, mas o regulamento pode determinar, tá? E em relação às vagas, o decreto, o percentual de vagas, né? O decreto ele determina ali qual o percentual de vagas, tá? Conforme também a quantidade de funcionários. Produtos de jardinagem. Prestação de serviço de jardinagem, vetores e pragas urbanas. Isso aqui tem muito a ver com o nosso caso, que a gente vai trabalhar hoje, até tem que controlar o horário. Mas eu trouxe aqui algumas coisas por cima, porque é uma matéria muito extensa, e eu não iria abordar. Mas eu vou tentar abordar para vocês depois no nosso estudo de caso, se der tempo. Se não der tempo, Isabel, depois eu te passo as minhas considerações, e daí, mas o que eu já fiz, e eu converso contigo. Oi. Eu ainda vou. Então, o que é mais interessante? Que o estudo de caso, eu posso, talvez, como é um estudo de caso bem específico, eu fiz algumas considerações, eu posso conversar diretamente com a Isabel. E o que eu trouxe agora vai ser sobre serviços, vai ser sobre obras, que daí são coisas mais gerais que talvez alcancem todo mundo. O estudo de caso, talvez, acho que alcance poucas pessoas. E daí até o regulamento também é uma coisa que também vai alcançar poucas pessoas. Eu acho que com tudo que eu estou falando já é de forma geral, mais ligada à questão da lei, o regulamento também acho que não vai dar tempo, ou fica para uma próxima oportunidade, ou eu posso conversar, às vezes, diretamente com vocês, um café, alguma coisa do tipo. Pode marcar um café, daí daí a gente... Legal, porque senão não vai dar tempo. Já falta 15 minutos, perfeito. Vou tentar dar uma acelerada. Vetores, jardins, pragas, vetores, jardinagem, vetores, pragas urbanas. Isso aqui é um tema bem complexo, tá? Eu já fiz até várias impugnações em relação a edital e isso. A legislação é muito vasta, é muita coisa. Então, eu até, em relação ao teu caso, eu até trouxe tudo, mas não tem condições de a gente falar aqui. Mas os principais pontos que devem ser observados é a natureza dos defensivos, uso e monitoramento de agrotóxico, destinação das embalagens desses produtos, porque eles são tóxicos, reduzir o consumo de água e utilizar água não potável, boas práticas de rega, que também tem várias regrinhas em relação a isso, medidas de proteção fitossanitária e de controle e gestão de espécies invasoras, que também tem várias regrinhas sobre isso, registro junto ao órgão competente municipal e estadual, registro do CTF, que é até uma coisa que eles não exigiam antes, mas começaram a exigir, atenção aos responsáveis técnicos, não exigiam, vários editais não exigiam, né, no caso, atenção aos responsáveis técnicos e a qualificação técnica desses prestadores de serviço, que também tem regras em relação a isso, e a gestão de resíduos, biorresíduos lenhosos, que tem diferença entre um e outro, como é que vai ser dada essa destinação, essa separação desses resíduos, tá? A questão do impacto ambiental é bem alto, por isso que tem bastante regulamentação sobre a matéria, tá? Porque tem alto nível de impacto ambiental direto sobre o meio ambiente, dos usuários, dos trabalhadores também. Ter especial controle sobre os produtos e seus fornecedores, tal como sobre prestadores de serviço. Até cuidar bastante com a questão dos equipamentos de segurança, enfim. E como indicação aqui, pesquisar a legislação específica sobre a matéria. Também não vamos fazer o quiz. Obras e serviços de engenharia. Sobre isso... O que eu falo? Deixa eu ver. Gestor do setor de arquitetura e de administração, tá. Luta contra mudanças climáticas. É um dos grandes objetivos, tá. Afeta bastante. A questão de obras e serviços tem muito impacto, então esse cuidado é muito grande em razão disso. O funcionamento adequado e eficiente dos prédios é um dos principais benefícios e objetivos desse cuidado de aplicação de sustentabilidade nas obras e serviços de engenharia. Conforto e segurança do usuário. Redução dos impactos ambientais desse funcionamento, como emissão de carbono, por exemplo. Outra preocupação aqui que fala, em relação à escassez de água e energia, a gente tem que ter preocupação. Uma coisa que muitas vezes não é, mas que eu já estou vendo em vários editais que eles estão exigindo, a qualidade do ar, não sei se vocês exigem. A preocupação com a qualidade do ar. Até do ar-condicionado está fazendo teste de laudo de qualidade do ar.
PMOC, sei lá o que tem umas regrinhas bem específicas quanto a isso. Perfeito. Aham. Mas hoje, aqui, pelo menos no Palácio, o maior problema é que a gente tem climatização. Todo mundo se preocupa, né? Aham. Mas não se preocupa com a renovação do ar. Mas aqui eu estou falando da renovação, porque é obra e serviço. Tipo, por exemplo, numa obra, vai construir um edifício, tem que preocupar com a qualidade do ar daquele local. Claro. Aí foi colocando ar-condicionado em tudo, Uhum. tá tudo ótimo. Sim. Mas a qualidade do ar é péssima, a saúde é péssima, dá rinite, dá... Aham. Sim, As pessoas querem, cada vez dividir mais as salas, cada um tem o seu sim. aparelhozinho ali. Mas não é saudavelmente. Sim. Esse sistema que tem hoje, ele tem pouquíssima renovação de ar. Imagina, se fizer um laudo da qualidade de ar de cada ambiente, vocês vão ficar assustados de qual vai ser o resultado. Legal, perfeito. Então, essa é uma qualidade quando você pensa em obras, serviços, construir ou reformar, você tem que pensar tanto na questão da água, da energia, da qualidade do ar, tá? Impacto ambiental de obras e serviços. Uso de recursos, né, como iluminação elétrica, aquecimento e ventilação. Eliminação dos resíduos, obra e produz muito resíduo, né? Muito resíduo, e tem que ter um cuidado extremamente grande com isso, e até um cuidado diário, né? Em relação à segregação, destinação, enfim, um controle, porque senão... Sim. Mas se o... Exato, exato. Tem vários órgãos que fazem a fiscalização disso aí diária. Vai fazer um relatório que ele tem que dar a prestação diária do resíduo produzido diariamente. Mas isso também, tu consegue dar uma... Sim, sim. Sim. Não, trabalho dá, sim, dá, com certeza, eu imagino, mas é importante. Porque pensa a quantidade de lixo e a quantidade de impacto ambiental de não fiscalizar isso e saber que o mercado... E a partir do momento que começa a exigir, tu começa também a atrair fornecedores preocupados em... Porque quando ele souber, não, o órgão vai fiscalizar, ó, aquele órgão fiscaliza mesmo. Os que fazem isso, eles já vão embutir no preço, o preço real de eles realmente fazerem isso de fato. Mas ninguém cumpre porque ninguém fiscaliza. Se tu multar, tu pode aplicar uma multa no teu contrato para quem não cumpre, até uma indicação. Remuneração variável. Eu aplicaria uma remuneração variável. Ó, se você cumprir e comprovar isso... Sim. Tá, vamos pensar positivo. Tem materiais que são bem diversos, assim, na construção civil. Por exemplo, a gente tem materiais que são bem inertes. Aham. Tijolo, pedaço de concreto, entendeu? Aço. Se ele for usado como aterro, ok, Sim. vai degradar. Uhum. Pode por uma questão estética e tal, mas pode tapar eles ali, beleza. Agora, por exemplo, a gente fez uma obra aqui que a gente trocou 5.000 metros de manta no asfalto. Meu Deus. Material derivado do petróleo. E utilizaram um asfalto reciclado? Poderia? Ah, A sobra dessa manta que foi retirada, a manta que foi retirada, a gente cobrou, olhou nota e tal, mas assim, ó, esse grau de confiança. mas a gente não precisa exigir o perfeccionismo. Só o fato, num primeiro momento, mas só o fato de a gente cobrar, fiscalizar de alguma forma, a gente vai mudando aos pouquinhos a cultura do... Ah, tá. Uhum. Mas é muita coisa. Olha o impacto ambiental disso aí. De tu colocar em qualquer lugar, qualquer aterro. Olha a responsabilidade. E sabe que a responsabilidade é compartilhada? Mas a gente cobrou nota e tal, daí se a empresa não fez Mas eu não tem que ver, mas a lei de resíduos, mas tipo, basta cumprir, eu não lembro na lei de resíduos sólidos o que ela exige, se basta nota fiscal, o que ela exige que vocês exijam deles. É corresponsável, sim, mas, por exemplo, para ele poder ser isento, ele vai falar, não, mas eu pedi prova, ele trouxe a prova, só que a prova...
Ah, legal. teria que ter container separado. Sim. Foi feito container separado. Ali eu falo segregação. Porque assim, bota um pouco de alguma coisa no meio de um monte de outras coisas, entendeu? Sim. Vai passar batido. E por isso que tem que ser diário. Mas por isso que até a fiscalização tem que ser diária. Como sai muita quantidade de uma coisa que é altamente poluente, a gente Sim. pediu que fosse containers separados. Sim. Até que o cara que recolhe, se ele for pego lá, botando um aterro, por exemplo, esse material que é um material poluente, ele pode ser multado. Sim. Tanto multado contratualmente como pela. Sim. Talvez não tenha. Entendi. Mas aí a gente passa para o órgão ambiental que também tem que fiscalizar. Sim. O órgão ambiental Sim. tem que fiscalizar essas empresas que Sim. estimação. Sim. Sim, mas eles fiscalizam através, às vezes. É uma cadeia. Sim. Sim, exato. Por isso que a gente exige, às vezes, certificado, comprovação, não sei o que, lá, né? Limpa fossa que estava jogando na drenagem pluvial de uma praia. E acontece muito, né? Meu Deus. Em vez de pagar, porque tem que Sim. pagar para botar no sistema da praia. Sim. Ele estava jogando na praia. Por isso que o preço dele era barato. Por isso que ele ganhou licitação muitas vezes. Entendeu? Esse barato sai caro. Exato. Exato. Só que é isso que a gente está tentando mudar, né, essa cultura. Buscar soluções ecológicas relacionadas aos seguintes pontos, os principais, né? Qualidade do terreno, entorno, infraestrutura urbana, topografia, perfil geotécnico do terreno, envoltória e conforto térmico, orientação da edificação, aberturas, questões até ligadas à questão da refrigeração do ar, né? Porque se ele for bem pensado em relação ao envoltório, conforto térmico, muitas vezes não é necessário tanto ar-condicionado em todos os ambientes. Até a questão de plantas, de tudo, isso deixa também o ambiente mais, que a Laís que a gente estava falando ontem, que cumpre um pouco isso, porque tem bastante vegetação em volta, isso refresca o ambiente, tem várias questões também arquitetônicas, tal, que tu consegue projetar voltando para essa economia de energia, né? Para a questão térmica do edifício. Eficiência energética, iluminação e condicionamento de ar, fontes renováveis de energia que vocês também estão aplicando, né? Solar fotovoltaica, é isso, né? Que vocês já têm, na verdade, né? Perfeito. Iluminação também, como a gente falou que vocês já utilizam, lâmpadas eficientes. E fornecimento... não, isso que eu falei agora. De água. De água, vocês têm alguma coisa? Perfeito. Aproveitamento de água da chuva, coisa legal, perfeito. Racionalização do uso de água, que isso é cultural, né? Então, isso às vezes é boas práticas, incentivar, conversar com os servidores, para economia, às vezes, de descarga, de lavar a mão, de várias coisas. Aquelas... Aquelas torneiras, como é que é a torneira aqui? Eu não fui no banheiro. Legal. E como é que é o banheiro? É aquelas torneiras de... É normal? É de abrir assim? É um sensor. Tá. Aqui no palácio, uma boa parte é de acionamento eletrônico. Acionamento. Acionamento mecânico. Sim, com temporizador, isso. Perfeito. Lá no outro prédio é mais novo, e as torneiras não têm essa. Sim. Que isso, às vezes, a água até é caro, mas não é tanto. Então, às vezes, o impacto financeiro nem é tão grande, mas o impacto ambiental é muito grande. Em quantidade assim? Sim. Lá naquele prédio, os dois têm sistema de reuso, né? Lá tem um sistema, inclusive, de reuso de água De chuva. De infiltração. de água de infiltração de subsolo. Para descarga, essas coisas assim? Perfeito. É bem alta, porque a gente paga o dobro, né? Sim. Porque paga o saneamento. Sim, sim. Mas aqui a gente vai fazer. E de pia também, às vezes, incentivar a lavar menos ou ter formas de lavar. Sim. Mas a ideia é consciente, tipo, induzir uma cultura de não, a água é pública, então eu não estou pagando, vou ficar aqui meia hora no banho. Eu falo que não tem chuveiro, não tem pouca cozinha e tal, então, diferente de uma situação doméstica, Sim. e a gente tem muito água no sanitário. Então, o impacto poderia ser muito maior ainda, mas é porque a gente
adaptou esse sistema hidráulico para água. Legal. Sim. Que daí ajuda já, evita muito. Tem uma captação enorme, gigante, muito grande, e a gente tem o uso alto, mas a gente não tem o reservatório. Está agora em projeto. Entendi. Porque não adianta ter um uso alto. Aham. Esse reservatório Sim. ainda, daí vai dar um impacto muito maior Legal. na questão da comunidade. Sim. Pô, muito legal. Dois aspectos, Sim. né, por ambiental. Com certeza, os dois. Racionalização do uso de água, materiais e acabamentos, conservação de recurso e gerenciamento de resíduos. Como a gente falou, avaliar sempre a questão da viabilidade técnica e econômica, custo de implantação, instalação, manutenção, conservação, versus o benefício, que seria a questão financeira, como a gente falou, econômica, enfim, e até social, em alguns casos, como a gente falou acima. Considerar tempo de vida das construções, tá? Quanto mais longo for o tempo de vida daquela construção, menor é o impacto ambiental daquela construção, tá? Então, aquela obra construída muito direcionada para uma função, ela não é sustentável, porque a gente não sabe se ao longo de vida, quanto que dura uma construção em média? Anos, muitos anos, 50 anos, 100 anos? 100 anos, por exemplo, se ela cumprir a função dela for só para, tipo, sei lá, 20 anos, 30 anos, ela já não é sustentável, porque ela não cumpriu a finalidade dela. Se ela tiver que ser toda adaptada para outra finalidade, ela já não é sustentável, tá? Então, fazer um imóvel, como é uma obra que dura muito tempo, dura 100 anos, que ela possa ser adaptada para várias funções ao longo de vida dela, tá? O desempenho energético dessa obra, como a gente falou várias vezes, adaptação da obra e da sua estrutura, quando deixar, o que eu falei agora, quando ela deixar de ter utilidade para a entidade adjudicante, né? Funcionalidade do edifício enquanto ambiente de trabalho atrativo e saudável. Então, a gente se preocupar com isso quando a gente falou de ter um ambiente atrativo, saudável, um bem-estar, o próprio respirar bem, com uma qualidade de ar, às vezes ter uma natureza, uma vista, isso já dá um bem-estar, uma saúde para aquele indivíduo, ele vai conseguir desempenhar o papel dele, o trabalho dele de forma mais eficiente e com mais felicidade, bem-estar, enfim, tá? Então, isso é importante, sim, e vai também aumentar o período de vida daquele produto, daquela obra. Exemplos. Dados disponíveis mostram que em um edifício saudável, com bons índices de qualidade do ar interior e de luz solar, os trabalhadores são mais produtivos e há menos ausências relacionadas a doenças. Então, aí está um dos benefícios também para a administração pública, tá? Que é a eficiência do trabalho. Execução de obras. Obras de serviço de engenharia visam manutenção ou criação de um bem imóvel, tá? As obras de serviço que visam manutenção e criação de um bem imóvel. Em regra, um cuidado que a gente falou agora há pouco é minimizar a geração de resíduos, tá? Ou a destinação adequada, conforme dispõe o artigo 144 da nova lei de licitações, a contratação de obras e fornecimentos de serviço, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida uma remuneração variável vinculada para o desempenho do contratado, que a gente falou até no começo, que a gente pode colocar no contrato alguma coisa de remuneração variável em relação a isso. Com base nos critérios de sustentabilidade ambiental. E assim, tu vai incentivar até as empresas que querem, a empresa querer realmente cumprir. Tu vai fazer ela trabalhar a teu favor, não vai dificultar tanto o teu trabalho. Que, ela vai realmente querer cumprir, porque ela só vai receber aquele bonificação se ela cumprir, de fato, as questões relacionadas à adequação, à destinação adequada, né? Ou minimização até se ela minimizar os resíduos, ela vai ter uma bonificação. Então, ela vai trabalhar também nisso, de ela reduzir, porque ela vai ter um benefício em relação a isso. Tá? Resultado, redução de consumo de energia e água, bem como utilização de tecnologias materiais que diminuam o impacto ambiental, que a gente falou a questão do ar-condicionado. Economia de água e energia elétrica. Algumas sugestões. Algumas até a gente já falou, a questão de adoção, preferencialmente, de um mecanismo de ventilação natural e uso de equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnologias de resfriamento de ar que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes onde forem disponíveis. Indispensáveis. Automação da iluminação de prédio, que é o que a gente falou. Sensores de presença. Também isso é muito importante, não sei como é que é aqui. Tem sensor de presença em vários ambientes. Porque tu evita também deixar, às vezes, aceso e tal.
isso também é um grande fator de colocar em todos, né? Todos que não exige aquela iluminação direta, constante, como ali no hall de entrada, sei lá, tu colocar esses sensores. Sistema de medição individualizado de prédio de consumo de água, no caso, acho que isso seria mais para... aqui acho que não tem necessidade, né? Seria mais para residencial, eu acho, né? E sistema de reuso de água, que a gente já falou, de tratamento dos efluentes gerados. Aproveitamento de água da chuva, falamos, materiais que sejam reciclados, reutilizados ou biodegradáveis, que reduzam a necessidade de manutenção, isolamento térmico dos dutos de refrigeração, uso de elementos de proteção passiva, materiais de tratamento envoltório, que regulem a carga térmica, a gente falou também, divisão de circuitos, controle de iluminação, priorização de mão de obra, materiais, tecnologias e matéria-prima de origem local. Isso sempre, tá? Sempre priorizar contratação quando possível, né? Tu vai avaliar ali a questão da qualidade e tal, e vai priorizar. Porque limita, né? Não tem fornecedores, né? Mas tudo bem, é o que a gente falou lá do sopesamento. Vocês têm que avaliar se o mercado responde. Se ele não responde... Mas a qualidade, né? Não tem fornecedor ou não tem qualidade do que é fornecido? Por quê? Mas tu pode fazer... na verdade, tu tem uma margem de preferência para isso. Só que depende de regulamento. Entendeu? A lei permite. A lei permite, tá? A lei de licitações, ela permite. Só que depende de regulamento. Exato. Daí você pode. E, claro, que vai colocar as características, a qualidade ali, enfim. É uma margem de preferência. Resíduos das obras. Objetivo prioritário, não geração de resíduos, é impossível. Então, os secundários, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, disposição final ambientalmente adequada. Fazer um plano... Vocês têm um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil? Não, então, mas é importante... Não, sim, mas é importante, às vezes, fazer ou cobrar que aquele fabricante tenha, né? Das duas. A empresa tem que ter, sim. E sim. Não, então, isso que eu estou falando. Ou vocês cobram ou vocês... Que é compartilhada, né? Isso, perfeito. Uhum. Sim. Na verdade, não. É só estipular uma margem de preferência. Até 10% tu pode dar. Não precisa ter muito. Mas não para empresas locais. Para matérias-primas e para profissionais locais. Profissionais. Mas o que a empresa vende? Pode ser execução de determinado serviço. A gente vai fazer uma obra de engenharia. Sim. A gente não pode limitar que a empresa seja catarinense. Mas a gente pode emitir regulamento, emitir justificativa de que ela empregue materiais catarinenses e que empregue... Se tiver regulamentação, até pode. Não até pela lei, mas o Estado de São Paulo, ele regulamenta, tem algumas que eles limitam, tá? Eu não... Tem algumas questões que tu exige que tu consegue driblar, mas não vai ser através do regulamento de vocês, através de até uma outra lei própria. Eu até estou estudando sobre isso. Depois, até outro dia, eu converso contigo. Mas tem essa possibilidade, só que é um caminho mais longo. Sim. Uhum. Sim. Sim. Muitas. Isso já foi discutido, a gente já tentou implementar várias vezes, já colocamos em edital, já tomamos pau, já tivemos que tirar. Uhum. Então, até criar essa margem de preferência para materiais e pessoas pode fazer com que um dano reflexo, né, um benefício reflexo, sim, empresas catarinenses ou aqui da região. Sim. Mas esse é discutível e é bem legal esse debate. Até depois eu vou até pesquisar mais sobre isso para a gente conversar. Técnica, daí tu barra na técnica, né? Ah, tá. Por exemplo, construção civil, entendeu? Uhum. Existe mão de obra não tão especializada. Fazer
Daí vem um cara de fora, acabou de montar uma equipe. Ele não sabe se o Sim. cara é bom, se o cara é a primeira vez que ele está trabalhando. Sim. A chance de dar errado. Sim. E bater, às vezes, sim. E a questão da habilitação, os documentos de habilitação, para dificultar as empresas de fora, né? Aham. Sim, sim. E o gestor público fica naquela, olha, eu preciso que seja bom, eu preciso desse critério aqui, não, precisa ampliar. Hoje o que a gente tem são empresas especializadas em licitação. Que subcontratam, é o nosso dia a dia aqui. É olhar o pregão e falar assim, meu Deus, o que é essa empresa? A gente vai olhar a empresa. Não tem a menor. Olha que nada é empresa. A empresa só vende de tudo, faz de tudo. Exato. É incrível. Aham. Nossa, tem muito isso. Não faz nada bem feito. Sim, sim. Claramente. É, A gente, em alguns casos, faz na amostra, né? O olho é bem interessante. Na amostra, o cara já cai. sim. A própria visita técnica, a nova lei colocou agora na lei, antes era orientação jurisprudencial, agora a lei fala que não pode ser obrigada, que é permitido substituir por atestado, por declaração, que era um mecanismo que a gente tinha para conhecer o ambiente onde vai ser executado o serviço e também para acabar limitando. O cara não vai vir de Roraima para visitar aqui para depois participar da licitação. Mas aquela lógica de que a gente não pode discutir custos ao licitante e apenas ao contratado faz com que todos esses mecanismos não possam ser. Sim, mas como às vezes critério de pontuação não pode para algumas coisas. Se for técnica de preço, mas a técnica de preço também é muito restringida, né? Apenas para trabalhos intelectuais, científicos. Sim. Mas obra, às vezes projeto de obra não é serviço nesse caso, né? Sim, sim, Caracterizar aqui a gente como o que a gente faz como especial. sim. Mas a maioria é serviço de engenharia comum. Sim, então daí é carregar na habilitação técnica. Qualidade de produto, fazer a especificação bem Carregou tanto, isso é uma mão difícil dele, cara. consulta com os fornecedores, diálogo com os fornecedores anterior, não foi feito trabalho prévio, talvez foi? Porque como é que foi deserto? O que acontece? Existe dentro da fase de planejamento, existe a pesquisa de preço, a pesquisa de mercado. Sim, Tanto é que no nosso regulamento, tanto em termos sociais, ambientais, econômicos, a gente fala que deve ser analisado se o mercado cumpre. A gente não vai sim, 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 não tem porquê. A gente, na pesquisa de preço, tem o termo de referência com todas aquelas exigências. E a gente manda para uma série de empresas. Até serviço de engenharia, com base em tabela referencial, que é a SINAP. Sim, Necessariamente, às vezes, tudo tem esse diálogo. Mas aqui na casa a gente acaba fazendo. As empresas mandam o preço e elas não se atentam à qualidade técnica, à especificação técnica. Elas falam assim, o termo de referência não vem nem com a licitação. Não, ele não olha nem o projeto. Não há nem projeto. Não, ele olha o objeto. talvez uma audiência pública, sei lá, alguma coisa do tipo para a função. Mas melhor do que uma licitação deserta, né? Porque é mais custoso uma licitação deserta do que fazer, às vezes, um procedimento anterior. Então, exigir a qualificação técnica no momento da pesquisa do mercado. Mas é uma burocracia um tanto quanto grande, né? A gente exigir que a empresa nos apresente a qualificação técnica para que ela possa... A pré-qualificação, né? A pré-qualificação. Mas, enfim, tem mecanismos da lei, como a pré-qualificação, falando que a gente consegue... Driblar. Mas é difícil, eu sei, é muita regra, é muita coisa, né? É muita regra, eu entendo, é difícil. Tu vai aplicando o máximo que dá no dia a dia, não tem, porque a gente também não tem 24 horas de trabalho, enfim, tem várias coisas fatores que entram. Exato, tu vai vendo o resultado. Exato, sim. E ainda não está sendo utilizado, mas o portal que a gente falou bastante naquele dia no Congresso, o PNCP, quando ele tiver o ranking de pontuação das empresas, isso vai ser muito legal, né? Porque vai ter... As empresas vão, acho que, trabalhar em prol de entregar um produto de qualidade, porque elas vão querer realmente um ranking bom e que vocês vão ter um... Mas eu acho que até tem um lobby contrário, né? Para que demore para sair esse ranking, porque vai ser muito bom para a administração pública. E contrário às empresas má prestadoras de serviço, né? Mas vamos fazer um lobby contrário. Acho que tem que incentivar a sair, né? O lobby contrário.
Bom, então, controle, o plano de gerenciamento de resíduos. Um dos grandes desafios, como a gente falou, da engenharia, é essa questão do gerenciamento de perdas. Então, isso é a doutrina, todos os artigos falam, é um grande desafio, não é um problema específico da LESC, é de todo mundo, que é muito difícil mesmo. Até a definição normativa do CONAMA fala sobre o que é esses resíduos, que devido ao tempo eu nem vou entrar muito nisso. Até, podemos fazer até meio-dia? Como é que vocês estão de tempo? Pode? Perfeito. Quiz, não vamos. Sistema de arquitetura. Esse é bem legal. Eu acho bem interessante a questão da sustentabilidade na arquitetura. Que a gente já falou um pouquinho em engenharia, que é a concepção de edifícios multifuncionais, tá? Que desempenham várias funções, usos ao longo de vida ao longo do ciclo de vida daquele edifício, tá? A reutilização, a gente já falou de adaptação de edifícios existentes. Até uma coisa que a arquitetura e a engenharia, elas se interligam muito, né? Porque o projeto depende tanto do arquiteto como do engenheiro civil, né? E ambos têm que são as mesmas concepções, assim, ligado à sustentabilidade. Então, o projeto arquitetônico sustentável é aquele que cumpre o seu propósito e pode ser adaptável à necessidade dos usuários e responder ao contexto, que é cultural, social e também ambiental, tá? Uma das formas, conforme o critério da BNT, de projetos de edificações, os requisitos, né, que a gente tem que cuidar é implantação, orientação do solo, que a gente já falou, percentual de abertura de fachadas, isolamento térmico, uso adequado de cores, como a gente falou antes, que isso vai determinar a longevidade daquele produto. Uma cor muito pintada de amarelo forte vai ser cansativo, não vai dar um bem-estar de trabalho para aquele servidor, e, enfim, então tem que ser cuidado. Não utilizar uma cor, mas está na moda a parede amarela. As cores também afetam na iluminação do ambiente, às vezes não tem que utilizar tantas lâmpadas, afeta na questão, perfeito. Então, são várias questões que interferem nessa questão sustentável, né? Na busca por um projeto mais sustentável. Ventilação natural, que gera economia de energia. Vidros especiais, também, que afeta na questão térmica, né? Até de frio ou de calor. Perfeito, ótimo. Para ver como são várias coisas, né? Tudo isso é sustentável. Vocês são muito, já tem vários critérios de sustentabilidade. Por isso que, se vocês fizerem um PLS, vai ser bem legal para demonstrar tudo que a LESC faz, o que já existe, já é feito, percentual, isso, para vocês terem uma noção do que vocês estão crescendo, o que vocês podem melhorar, o desenvolvimento desse plano de sustentabilidade. Ventilação natural, o que mais? Que tem de novo? A questão de bicicletário e vestiários. Vocês falaram que tem vestiário, mas bicicletário também é interessante. Perfeito. Cores, a gente falou também. Transmissão de absorção térmica das superfícies. Porque algumas vezes a cor também dá aquela sensação de calor, então aquece, né? Quando para algumas situações é vantajoso a cor mais quente naquele ambiente. Uhum. Tem a ver a branca, amarela. Uhum. Sim. Influencia. No bem-estar também social, se tu tá. Sim. Acolhimento até daquele servidor, de tudo. São várias questões ligadas a isso. O que mais? Flexibilidade e adaptabilidade do projeto, falamos. Telhado verde nas coberturas, que também é legal fazer nos edifícios, janelas, enfim, você já tem bastante área verde, mas em alguns projetos. E a questão da reutilização da água pluvial, que a gente já falou também. Armazenamento, tratamento e condução dessas águas. Agregados reciclados, que é importante utilizar, cobrar nos editais. Vocês cobram? Isso é bem interessante. Dá para colocar como remuneração variável, tá, em relação a isso. Na verdade, ele tem que ver, se o custo desse agregado, o mercado, na verdade, se ele responde, não sei o mercado como é que é de Florianópolis, Santa Catarina, enfim, se ele responde, porque se ele for um valor mais barato ou igual, eu acredito que mais vale ser o reciclado. Porque, por mais que ele seja igual,
ele tem um benefício ambiental, então ele acaba ganhando. Mas se ele for mais caro, talvez daí não valha a pena. Mas até trago uma pergunta, ó. Oi? Agregado ambiental é como se fosse restos, né? Até no meu... De reciclagem. É. A questão do custo vai impactar bastante, como o Léo falou lá, que a cidade não prevê isso. Então, vai acabar entrando nesse critério, que é o critério preço. Uhum. Sim. Tabela Sim. da Caixa Federal. Uhum. Remuneração variável, pode colocar às vezes, sei lá. Ou. É? Sim. Pode colocar uma bonificação, remuneração variável, se ela conseguir. Uma bonificação. Sim. 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 Uhum. Vai. Sim. Sim. E até trago daí uma pergunta sobre isso. Ó, pare e pense. Você vai construir uma calçada, por exemplo. O que faz mais sentido? Comprar um material nobre, proveniente de exploração ambiental de uma jazida natural, ou utilizar agregado reciclado e reinseri-lo na cadeia produtiva? Faz muito mais sentido, né? Pela questão, principalmente, do impacto ambiental e, geralmente, é para ser mais barato, né? Porque se é... Mas tem... Depende do mercado, né? Sim. Também. Porque tu pode usar, por exemplo, pneu. Sobra de pneu para fazer Exato. asfalto. E essa sobra de pneu no asfalto, ela aumenta muito a qualidade do asfalto. Melhora? Perfeito. Ó. Então, já tem editais, por exemplo, do Estado. Exigindo isso. Sim. Sim, sim. O Estado já está exigindo diminuir o ruído, Uhum. e aumenta a qualidade porque ele fica mais flexível. Sim, amortecimento. Legal. Ó. E cada vez mais, a gente está no comecinho, mas cada vez mais também a ciência vai buscar desenvolver isso. O mercado vai começar a desenvolver, porque ele vê que isso vende. Ainda. É. Mas ele tem também, é mais caro imediatamente, né? Mas pelo que tu falou, imediatamente não vai ser mais caro. Perfeito. Eu trouxe um exemplo para vocês. Tu já deve ter ouvido falar, né? Do edifício de Paris, que é o edifício verde, tá? Ele é bem falado nos sites de arquitetura. Ele tem a fachada viva, como vocês podem ver, vigas de estruturas metálicas. Elas foram compostas por peças pré-fabricadas, então foi rápido, não foi uma obra com muito desperdício, com poluição sonora, enfim, teve todo esse cuidado. E é uma obra mais limpa e rápida, como eu falei para vocês. O exterior do edifício possui jardins verticais que cobrem toda a superfície da fachada frontal, onde abrigam plantas medicinais, árvores frutíferas e espécies perenes de médio e grande porte. Como é por dentro, a fachada verde ela ajuda a reduzir a necessidade de aquecimento e refrigeração, tá? E evita o desperdício de energia e carbono. E aqui a fachada deles por cima, né, do lado e em cima. Em cima eles têm um ambiente como se fosse de restaurante, de socialização. Então, aqui eu até não falo, mas é um ambiente que ele desempenha várias funções. Se eu não me engano, tem moradias nesse edifício, tem um hospital dentro do edifício, tem restaurantes, tem várias áreas e ele é de uma forma bem adaptável para várias situações, ou seja, para ele ter um ciclo de vida bem longo, tá? Então, oi? E até, eu não entrei em questões técnicas, mas ele é referência de projeto, de vários, a forma como eles projetaram é referência em arquitetura sobre questões sustentáveis, né? E um exemplo que a gente tem na nossa cidade é o Primavera Office,
que ele é mais ou menos cumpre, não sei se em todos os níveis, mas é mais ou menos o mesmo sentido, né? Que eles têm também sistema de fachada verde, sistema eficiente de ar-condicionado, sistema fotovoltaico de geração de energia, redução anual de 45% de energia. E as louças deles, os metais e louças também são eficientes, a gente não falou, mas isso também é importante, né? As louças, durabilidade, enfim, tu utilizar. Reaproveitamento de água da chuva, vidros de proteção solar, paisagismo sustentável, vista de qualidade e certificação LED Platinum. É difícil conseguir essa certificação? Vocês não conseguem, será, no futuro? Legal. Porque como vocês estão fazendo todas essas alterações, sim. Uhum. Entendi. No futuro, trabalhando. Uhum. Agora, sim. Uhum. Não, mas sim. Sim. Sim, legal. Então, esse é um exemplo próximo da gente, né? É triste que a gente só tem um, a gente deveria ter mais, na verdade, todos os edifícios. No futuro deveria ser, porque cada vez mais. Essa selva de pedra que a gente vive aqui, principalmente no centro, não tem um futuro, não é saudável isso, né? O nosso ar não é saudável, não é sustentável ao longo de vida do ser humano. Então, se mais prédios fossem se a moda da arquitetura fosse isso, deveria ser isso, né? A moda ser isso, ser prédios. Se tu for ver esse prédio aqui, ele não é tão bonito, porque parece um monte de mato, tu olhando. Mas, cara, ele é muito sustentável, ele é muito. Isso deveria ser o normal, não só cimento, entende? Focar em mais. Já está mudando, né? Mas acho que tem que ser mais ainda, focar mais nisso para. Nossa. Mas é bem legal. Eu estou vendo. Vários requisitos já estão cumprindo, já sabem, já tem ciência, bem legal. Em andamento, sim. Sim, ideias, né, que ainda estão sendo trabalhadas. Projetadas. Perfeito. Que é muito legal. Deve virar referência, que deve induzir um outro órgão, enfim. Vamos conseguir comprovar energia. A Lesc teve economia disso, teve não sei o quê. Isso vai induzir outro órgão e vai ser... É bem interessante. E vocês têm bastante espaço para fazer. O que mais? Gente, é isso. Terminamos, senão a gente vai passar do meio-dia. Depois eu converso com o Léo sobre o regulamento, converso contigo sobre o projeto, e eu passo para vocês direitinho. O material, como eu vou ter que adaptar só, porque eu dei de aula, e até porque também não tem por que eu compartilhar o projeto, que é algo mais de vocês, eu vou adaptar, e daí eu compartilho contigo o link, posso compartilhar contigo o link. Daí quem tiver interesse no material, vai estar sendo compartilhado de lá direitinho. Até hoje à tarde eu já faço a adaptação e já envio para vocês. Combinado? Obrigada pela atenção, pela manhã com vocês. É um pouco cansativo falar, né? É burocrático, mas é importante, né? Então, fico feliz que vocês participaram, responderam e que teve um retorno. Obrigada pela atenção de todos.